Sou a Joanita Ferreira e estou aqui para mais um vídeo do canal Quem Conta um Conto Entende um Ponto. No vídeo de hoje eu vou falar do mito de Cronos, o Senhor do Tempo. Cronos também é chamado de Saturno na mitologia romana. Com esse mito eu vou falar do complexo do poder. Eu vou falar sobre a influência da sombra saturnina na psique masculina. Para tanto, eu vou utilizar o livro do James Hollis, que é Sob a Sombra de Saturno, A Ferida e a Cura dos Homens, e também o livro da Jan Shinoda Bolen, Os Deuses e o Homem. Então, antes de falar de Cronos, a gente precisa falar do seu pai, Urano. Urano, o céu. Então, se juntou, se casou, se uniu a Gaia, a Terra, e tiveram filhos. Mas Urano tinha medo de ser destronado, então ele ia, a cada vez que um filho nascia, ele ia reintroduzindo esse filho no seio da terra, no ventre da terra. Gaia então padecia de grandes dores por ter os seus filhos todos de volta no seu ventre, no seu seio. Quando Cronos nasceu, então, Gaia deu ao filho uma foice para que ele destronasse esse pai. Cronos castrou o seu pai, jogou os testículos desse pai no mar, de onde surgiu Afrodite, a partir das espumas desses testículos no mar, e Urano então foi destronado pelo filho Cronos, que assumiu o lugar do poder do pai. Cronos, por sua vez, se uniu a Reia e também tiveram filhos, mas ele temeu também ser destronado pelos seus filhos, e a cada vez que os filhos iam nascendo, Cronos engolia esses filhos um a um. Reia também estava muito inconformada com o fato dos seus filhos não poderem viver ao sol, de serem engolidos por esse pai. E quando Zeus nasceu, Reia enganou Cronos, entregando a ele uma pedra enrolada em panos no lugar do filho. Cronos engoliu a pedra e Zeus foi criado às escondidas desse pai. Quando ficou adulto, Zeus, junto com outros, embebedaram Cronos, deram a ele uma bebida especial que fez com que ele vomitasse aqueles irmãos que haviam sido engolidos e, por sua vez, esses irmãos se uniram a Zeus e a outros e lutaram para destronar esse pai. A batalha durou 10 anos. Cronos então foi destronado e os irmãos dividiram os reinos entre si. Poseidon ficou com os mares, Hades ficou com o mundo inferior, o mundo dos mortos, e Zeus ficou com o Olimpo e a terra. Zeus se tornou então o grande pai, mas ele também foi aprisionado pelo complexo do poder, se tornando, por sua vez, também tirano. O que está por trás desse complexo? Hollis, no livro, vem falar que por trás do complexo está o medo. O medo é a base, é a raiz do complexo do poder. Porque movido por esse medo, até hoje os homens temem ser destronados, serem substituídos. Vivem numa espécie de prisão, segundo Hollis, ou seja, engolidos por esse deus Cronos, por esse deus Saturno. Zeus, então, é o arquétipo do pai. É a imagem desse pai, desse grande pai que existe na psique masculina. E traz na sua sombra, na sua inconsciência, o medo dessa substituição, o medo de perder esse lugar de todo-poderoso. Quando nós falamos em sombra, o que a gente quer dizer é aquilo que ainda a consciência não conhece, aquilo que ainda não veio para a consciência. E por ser desconhecido, por estar agindo na sombra, de uma forma inconsciente, pode dominar, pode fazer com que a pessoa reaja às situações de forma que ela não reagiria se ela entendesse o que está acontecendo com ela. Então, é uma forma de ser direcionado pelo próprio inconsciente e que muitas das vezes levam, nesse caso do complexo do poder, homens a situações de violência e a problemas nas suas relações. Na nossa psique, os opostos eles coexistem. Então, na consciência é o contrário, a gente tem uma tendência de ir para um lado só, para um polo apenas, Então, de anular o outro polo. Nós aprendemos aí que tem que estar num lado, não pode ser ou você é bom ou você é mal, por exemplo. Muitas vezes a pessoa assume o seu lado bom e quer fazer valer só esse lado, escondendo de si e do mundo a sua sombra, seu lado negativo. Ou a gente também vê muitas vezes o contrário, aquele bad boy, até vê, às vezes isso é muito clássico nos filmes, um bad boy em que ele esconde dos outros, do mundo e de si mesmo o seu lado positivo, o seu lado bom, para não acabar com a sua fama de mal, por exemplo.
Mas nós não somos apenas bons ou apenas maus. Nós temos bondade e maldade dentro de nós. Temos aí na nossa psique os arquétipos, né, as imagens dos príncipes, princesas, reis ou rainhas, mas também temos os arquétipos, as imagens das bruxas, dos bruxos, dos ogros, do herói e do bandido, né, do vilão e do mocinho. Temos a mãe e a madrasta, o pai e o padrasto. Então nós não somos apenas um lado só. Temos luz e sombra que coexistem na psique. A consciência é que tende a querer anular um lado. E dessa luta, né, para manter apenas um polo, vem aí os conflitos e muitas vezes o adoecimento. O mundo é dividido entre Deus e o diabo, céu e inferno, bom e mal, luz e sombra. E na realidade, na psique, coexistem tudo isso junto. Não aceitar o nosso lado sombrio é estar fadado a ser dirigido por esse lado, a ser direcionado por esse lado sem sequer se dar conta disso. Resultando em conflitos, né, principalmente porque nós não percebemos o que está acontecendo conosco, e o fato de não aceitar um lado nosso faz com que nós, obviamente, projetemos isso no outro. Ou seja, o que eu não aceito em mim, o que eu detesto em mim, o que eu tenho medo em mim, eu vejo no outro e eu vou perseguir esse outro, eu vou odiar esse outro, porque na realidade eu estou odiando e combatendo a mim mesma. É isso que acontece na grande maioria das vezes. O complexo, então, de Saturno, que o livro vem trazer aí no universo masculino, age negativamente, principalmente no medo de se sentir frágil, de se sentir aí vulnerável, de ser humano, né, na realidade. E, por consequência, o medo de ser ridicularizado, de ser punido, de ser menosprezado por isso. O mito de Cronos, de Saturno, fala então de poder, de medo, fala de ciúme, de insegurança, e também, é claro, fala de violência. O oposto do amor, né, não é o ódio, como a gente costuma considerar, mas o oposto do amor é o poder. Porque onde há poder não existe possibilidade de ter amor. E onde há o amor, o poder sai, não tem como ele ficar. Isso são palavras, inclusive, de Jung. A sombra do poder acorrenta, então, esse universo masculino. E na base desse poder, nessa necessidade de poder, está o medo. James Hollis fala no livro que o homem nasce livre, mas em todos os lugares ele está acorrentado por esse legado saturnino, por essa herança de medo e de poder. Essa herança desse complexo paterno, né? Esse complexo do poder. É claro que não só os homens vivem à sombra de complexos, né? Vivem à sombra de legados assim que conduzem a sua vida. Mulheres também vivem sob esse peso. Nós vivemos sob o peso, homens e mulheres, da sociedade em que nascemos, da época, da cultura. Nós temos legados aí da família. Tudo isso muitas vezes é opressor, né? Oprime a nossa vida, tanto individualmente quanto também coletivamente. O que o livro traz de diferença e de estudo entre homens e mulheres, segundo Jung e segundo Hollis, no caso do livro, é que as mulheres também têm as suas sombras, mas elas conseguem lidar de uma forma muito mais saudável com o próprio sentimento, com os próprios sofrimentos, ao contrário dos homens, né, que acabam engolindo esse sentimento, engolindo esse sofrimento, escondendo do mundo, escondendo principalmente de si. Hollis e o próprio Jung também falam da diferença entre homens e mulheres, inclusive nessa busca do autoconhecimento. E isso é um legado que esses homens trazem, de não poder mostrar sua fragilidade, de se sentir muito exposto e aí esconder tanto de si quanto dos outros aquilo que está sentindo, o que o torna muitas vezes agressivo por estar se sentindo aí assustado com o que não consegue lidar. Segundo o livro do James Hollis, existem 8 segredos que dominam os homens. Eu vou falar nesse vídeo apenas de 3, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou citar os 3 e depois eu deixo anotado aqui no cantinho os outros 5 para vocês saberem. Então, o segredo, segundo James Hollis, segredo 1. A vida dos homens é tão governada por expectativas restritivas com relação ao papel que devem desempenhar quanto a vida das mulheres. 2. A vida dos homens é basicamente governada pelo medo. 3. O poder do feminino é imenso na organização psíquica dos homens. Vamos falar desses 3? No próximo vídeo eu falo dos outros.
Então, os papéis, a vida dos homens é tão governada por papéis, né, quanto a vida das mulheres. Sim, os papéis restritivos, né, é a imagem daquilo que é ser homem, né, que tanto a sociedade espera desse homem quanto ele mesmo cobra de si. Essa imagem, muitas vezes, que esse homem tem de si ou que a sociedade exige que ele seja, faz com que ele se sinta humilhado ou desvalorizado naquilo que ele realmente é, nas capacidades e qualidades que ele tem, que às vezes precisa esconder, sucumbir ou desenvolver algo que ele não tem para ser aceito ou para se ver como homem, né? Para poder ser considerado masculino, macho, o que faz com que muitos homens se sintam aí inseguros e busquem fugas para poder lidar com essa insegurança. Essas fugas podem ser tanto excesso de trabalho quanto vadiagem, essa fuga pode ser vícios, essa fuga serve para camuflar a sensação de inferioridade que esse homem pode sentir diante da sociedade. 2. O medo. A vida do homem é basicamente governada pelo medo, segundo James Hollis. É o medo de não ser suficiente, de não ser capaz, de não ser considerado homem. É aquilo que ele quer ser, que ele quer mostrar que é. O medo de não conseguir alcançar, de não ser respeitado. Medo mais da doença, da impotência, até do que da própria morte. Segundo James Hollis, numa palestra, ele perguntou para a plateia masculina e os homens ali tinham muito mais medo de ficarem impotentes ou de ficarem caídos de cama do que de morrerem, porque a sensação de ser inútil, de estar impotente é absurdamente dolorosa para o homem. E eles não sabem lidar com esse medo, com esse sentimento de impotência, de medo. Daí, muitas vezes, compensam esse sentimento de fragilidade, que lhe causa muito medo, através de orgulho, né, de se vangloriar, por exemplo, os carros enormes, as casas, né, cargos, mulheres, violência também. Então, muitas vezes esse homem busca compensar o sentimento através de outras coisas, de ser muito orgulhoso, muito vaidoso ou até mesmo muito agressivo. É porque o medo surge e esse medo vem com raiva, porque não se sabe o que fazer com ele, e aí instintivamente, muitas vezes, esse homem age com violência para se proteger desse medo que ele não sabe o que fazer com aquilo que está sentindo. O terceiro segredo é que o poder do feminino é imenso na psique masculina. Esse feminino na psique masculina, ele é principalmente a imagem da mãe, né? A imagem primordial do feminino vem com a imagem dessa mãe. E mãe é o lugar de origem, né? A partir de onde nós viemos. Da nossa mãe, nós não herdamos só os cromossomos como herdamos do nosso pai. Nós dividimos o corpo dessa mãe, dividimos o útero, o sangue. Então, mãe é um lugar muito mais importante na psique, tanto masculina quanto feminina, né? Mas estamos falando aí da psique masculina. Essa mãe, ela serve para intermediar o mundo, né? Ela protege esse pequeno que está nascendo, que nasce, ela intermedia esse mundo que é um mundo assustador para essa criança que não conhece nada. Ela faz esse papel de cuidar, de alimentar, de proteger. A partir do olhar dessa mãe, a criança começa a se ver, se enxergar, se reconhecer. E é claro que não só a mãe exerce esse papel, mas como todas as outras pessoas que cuidam dessa criança. E que geralmente são mulheres, tias, avós, irmãs mais velhas, professoras futuramente. Então, no mundo masculino, esse homem, a imagem que ele tem dele, flui basicamente do feminino. Daí a grande importância desse feminino na psique do homem também. Essa experiência com o feminino na psique masculina vai delinear a relação que ele vai ter com as mulheres no mundo exterior. Se faltar ou se sobrar alguma coisa dessa relação, né, tanto para mais quanto para menos, aí o homem pode projetar, pode ver isso que está faltando, que está sobrando, nas mulheres que ele encontra. Ele pode confundir. Lembra que é inconsciente, é sombra, está na sombra, é inconsciente. Isso não significa que conscientemente esse homem teve uma relação negativa com a sua mãe. Não significa isso.
Mas pode haver nesta sombra, nesse inconsciente, um desejo ou de voltar para essa mãe boa, protetora, acolhedora, de estar sempre nesse colo dessa mãe, ou um medo também de voltar para essa mãe negativa. E a mãe negativa aí não é necessariamente aquela mãe negligente, aquela mãe abusiva. Pode ser aquela mãe super protetora que não deixa esse filho crescer, que não quer deixar esse filho voar, que não quer deixar esse filho fazer suas escolhas. Então esse homem pode projetar isso nas mulheres da sua vida. Ele pode inclusive regredir, projetando, vendo na sua companheira, namorada, esposa, essa imagem de mãe, exigindo, que ela cuide dele, Ele vai estar atuando aí com o seu complexo materno, fazendo com que ele exija que essa mulher cuide dele como uma mãe, que ela lhe cuide mesmo. Muitas vezes ele disputa o lugar com o filho, sem ciúme desse filho que acabou de nascer, por exemplo, se afastando às vezes da companheira por conta desse filho, por se sentir rejeitado, abandonado, ou até mesmo passando a odiar essa companheira por conta desse complexo materno que é tão grande na psique e que ele é direcionado por ele sem mesmo sequer perceber. Então, esse homem pode ou querer se aproximar dessa mulher ou se afastar dela, sentindo raiva, incômodo, medo e muitas vezes reagindo até de forma agressiva contra a mulher. A relação, então, com o feminino vem dessa imagem primordial, que ele tem na sua psique, a imagem dessa mãe. Essa imagem está dentro dele, é o seu lado feminino, principalmente o lado feminino do homem está nessa imagem de mãe. E que se não for aceito, se não tiver uma vivência saudável com esse feminino, vai ser projetado de alguma forma das mulheres, no feminino que ele encontra no mundo exterior, através de raiva, de violência, de desprezo, ou de necessidade de domínio, de ganhar, de estar o tempo todo no poder contra as mulheres. O amor, o medo e o ódio, então, podem andar juntos nessas relações. O homem oprime aquilo que tem medo, aquele que tem medo. E a relação com a mãe, como nós já falamos, não necessariamente tem que ser negativa. Ou a necessidade dela querer muito voltar ou querer se afastar, sentir medo do domínio dessa mãe. Essa mãe super protetora, essa mãe dominadora, essa mãe que não deixa crescer, essa mãe que se mete em tudo. Então, esse tipo de relação se torna aí negativa na psique do homem. O que o homem teme, então, não está fora dele, e sim dentro dele. As consequências desses segredos, e aí tem mais 5, a consequência deles, a gente vê tanto no individual, em relação à saúde do homem, que não cuida da saúde, muitas vezes tem medo até de verificar a própria saúde, através dos vícios, a gente vê aí depressão, ansiedade, suicídio, problemas de relação, problemas no trabalho, tem inúmeros casos em que esse complexo do poder atua atrapalhando a vida do homem. E também na psique coletiva, a gente percebe isso nos padrões de comportamentos coletivos, em que o homem tem que seguir para se sentir macho, para ser considerado macho. A gente percebe muito o complexo do poder atuando na psique coletiva, por exemplo, nas brigas de torcidas. Muitas vezes o homem, ele é uma pessoa pacífica e ali no meio de uma turma, ele entra numa briga, nem sabe direito por que tá brigando e se torna super agressivo, podendo inclusive matar uma outra pessoa e depois não entender o que aconteceu consigo. Nesse momento ele está basicamente sendo controlado pelo complexo do poder, pela necessidade de não ser substituído, de não ser destronado, de estar no comando, de estar no poder, de não perder esse poder para ninguém. É a eterna luta pelo trono. Os reis, sempre têm inimigos, porque os inimigos fazem o rei forte. O rei que não tem inimigo cria um inimigo para poder se considerar e ser considerado como todo poderoso. Então, se o rei não tem um inimigo, ele vai criar um inimigo para poder se sentir forte. O que vai acontecer? Acontece que fatalmente esses homens acabam adoecendo, mesmo que não se deem contas, Não tem como fugir, existe uma ferida aí muito grande. E essa ferida precisa ser curada para que o homem tenha uma relação saudável consigo mesmo e também com o mundo, também com o outro, também com os seus relacionamentos, A cura, então, desses homens, da ferida e que
que James Hollis vem falar, né, A Ferida e a Cura dos Homens, é uma das partes do título do livro, ela vem, mas pelo autoconhecimento, por esse homem se permitir conhecer a própria sombra, a própria fragilidade, os seus opostos, o seu lado luz, o seu lado sombra, o seu lado masculino, o seu lado feminino, o seu lado bom, o seu lado mal, assumir quem ele é de verdade, né, aceitar-se como é. O autoconhecimento é que leva finalmente a uma cura, né? Uma humanização desse homem, né? Não ser mais aquele rei, aquele Deus, mas ser o homem que ele é, né? E não um todo-poderoso. É a capacidade de poder falar dos próprios sentimentos, de poder ouvir, de poder sentir, de trazer para a luz aquilo que está escondido, para que não seja dominado, então, por essa sombra. O complexo do poder atuando dificilmente não coloca esse homem em relações abusivas, né? De ser um abusador, ou de se afastar de todos, ou de conviver apenas tendo conflitos nas suas relações, ou de ser infeliz e de fazer outras pessoas infelizes. Então não é só a pessoa que sofre, ela acaba fazendo outras pessoas sofrerem também à sua volta. Autoconhecimento é importante para todo mundo, né? Porque nós temos lados nossos totalmente desconhecidos. Então é preciso ter coragem para enfrentar isso, né? Fazer terapia, estar em terapia, buscar análise para se conhecer um pouco melhor, não é apenas para quem está doente, quem está em crises graves de pânico, de ansiedade, de depressão, mas para todo mundo que quer de fato saber quem é. E de fato entender por que age e principalmente por que reage de determinadas maneiras em determinadas situações. Entender o próprio universo interior. Se você acha que precisa de ajuda, busque terapia, faça análise para poder encontrar aí uma forma mais saudável de viver e de conviver com outras pessoas. No próximo vídeo eu falarei dos outros segredos que James Hollis traz e por hoje é só. Muito obrigada, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like se você gostou, o seu comentário e até o próximo vídeo. Vou deixar também o meu Instagram para que você me siga. Muito obrigada.